palavra do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 7. Amém? Irmãos, muitos dizem que está salvo. Muitos dizem, aceitou Jesus, está salvo. Muitos vivem no pecado, nas coisas deste mundo e acreditam que estão salvos. Mas nós vamos ver hoje na palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, está aqui na palavra do Senhor, está na sua Bíblia, que não adianta só dizer Senhor, Senhor e não obedecer a palavra dele. Está escrito, nós temos que obedecer, nós temos que viver a palavra do Senhor Jesus, como está escrito. Não vá por conversa de pastor que diz, eu acho que pode, mas só um pouquinho não tem problema. Não. Está escrito a palavra do Senhor, mais de 2000 anos, em volta de 2000 anos que ela está escrita. Por que não mudaram ainda? Por que ainda continua do mesmo jeito em todas as Bíblias a palavra do Senhor? Ela não muda, mas as pessoas estão mudando dentro do coração. As pessoas estão mudando e ajudando as outras pessoas a mudar no que ela diz, no que o líder fala. Não precisa mais ser desta maneira, não precisa mais você viver assim, as coisas mudaram. E por que não mudar o que está escrito? Porque Deus não deixa. Porque a palavra do Senhor diz, passará céus, passará terra, passará tudo, mas a minha palavra não passará. Amém? Todos encontraram? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Amém? Versículo 21. Podemos ler? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Vocês afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, vem nos usar, meu Pai, nesta noite, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, estar entendendo, meu Pai, a Tua palavra. Tira, Deus, todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a Tua palavra seja ministrada nesta noite. Abre, meu Pai, também o coração do Teu povo, para que possa entender e aceitar a Tua palavra. Vai te encontro os que estão assistindo, vai te encontro aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, e toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar, e quem puder, as palmas do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então está escrito, não adianta nós dizermos Senhor, Senhor, e sair aí batizando, sair profetizando, sair fazendo um milagre como nós lemos. Você, para entrar no reino do céu, você tem que obedecer a palavra do Senhor, mesmo que você não faça milagre. Olha, amém? Comparação aqui, irmão Raimundo, mesmo que você nunca faça um milagre, mesmo que você nunca ore por uma pessoa para ela nascer cabelo e ela nunca nasça cabelo, nunca que você ore por uma pessoa para ela ficar boa das pernas, você entrará no céu por obediência da palavra.
Não importa se você fez milagre ou não, porque não adianta você fazer milagre para a pessoa andar, milagre para a pessoa falar, milagre para a pessoa cantar, todo tipo de milagre não adianta você fazer e você não obedecer a palavra. Por quê? Alguém sabe por quê? Porque o inimigo ele pode usar qualquer pessoa para fazer milagre. Pastor, o inimigo faz sim. De onde ele era? De onde ele era? De lá do céu. Diz a Bíblia que ele era um dos líderes do grupo de louvor. Ele tinha poder tanto quanto os maiores anjos. Os anjos não têm poder? Sim ou não? Aleluia. Deus manda um anjo só, ele destrói 85 mil sírios. O anjo tem poder. E ele tinha poder, mas ele queria ser maior do que Deus. Então ele está fazendo milagres aí, ó, usando as pessoas, usando falsos profetas, usando falsos pastores, que muitas das vezes até começou na palavra, como diz lá em Gálatas, começou no Espírito e se aperfeiçoou na carne. O Espírito fazia os milagres, o Espírito de Deus, porém a pessoa se aperfeiçoa na carne e continua fazendo os milagres, porém o autor do milagre muda, não é mais Deus. Continua fazendo milagre, continua fazendo pessoas enxergar, continua fazendo igrejas crescer, mas o autor não é mais Jesus, o autor não é mais Deus. Mas por que, pastor, que não é? Porque Deus não habita em templo sujo. O Espírito Santo ele não habita em templo sujo, não habita. Então a pessoa ela continua fazendo os milagres, ela continua achando que Deus ainda está com ela, mas não está. Quem lembra de Sansão, da história de Sansão? Ele mesmo pecando, ele achava que Deus ainda estava com ele. Ele entrega para aquela mulher os mistérios que não era para ele divulgar, falar para ninguém. E ele acreditava que Deus ainda estava com ele. Aí, das primeiras vezes, as pessoas chegavam, amarravam ele com todo tipo de coisa. Aí ele se soltava e destruía tudo. Mas ele continuou ali entregando a essência, continuou pecando, continuou indo contra a Deus. Aí chega um momento que ele acha que Deus ainda está com ele e não estava mais. Aí o pessoal chega, prende ele, leva ao palácio, lá ele sofre bastante, arranca os olhos dele, coloca ele num torno, numa coluna do palácio, e ali ele fica ali preso, e ele pede a Deus: Senhor, nem que seja a última vez, me restaura o teu poder, me dá o teu poder de novo. E ali ele sente o poder de Deus, e ele derruba aquela coluna na qual ele estava amarrado, e ele cai ali aquele prédio, aquele palácio sobre todas aquelas pessoas. A palavra do Senhor diz que os que morreram lá é mais do que eu não lembro agora, que faz dia que eu não leio esta passagem, mas o triplo, é o dobro de todas as pessoas que ele já tinha matado na vida. Muita gente. Por quê? Porque o Espírito ali usou, nem que fosse a última vez. Mas o Espírito, para nos usar, precisa estarmos santos, precisa viver em santidade, irmãos. Por isso que não estava mais o Espírito com ele, porque ele estava em pecado. Ele estava, ele não podia ver um rabo de saia. Ele se apaixonava, ele se entregava. E aí ainda mais ele, além de se entregar, ele ainda falava do mistério que Deus deu para ele. Então, irmão, nós continuamos sendo digno de o Espírito Santo habitar na nossa vida, porque não adianta nós falarmos Senhor, Senhor, e Deus nem nos conhecer.
Não adianta, porque não foi o que nós lemos. Aqui as pessoas dizem: Senhor, mas eu não profetizava em teu nome. Senhor, mas eu não fazia milagres em teu nome. E o Senhor chega para as pessoas e diz: eu nem os conheço. Não é duro, irmão, não é pesado. Já pensou? Vamos supor, eu chego para o irmão, eu digo: irmão, eu nunca nem os vi, nunca nem o conheço. Não é pesado? Aí ele diz: mas pastor, estava lá sempre com você, na cadeira, lá no cantinho, debaixo da caixa, você nunca me conheceu. Quem é você? Já pensou, irmão? Olha o constrangimento de nós batermos na porta de Deus, quando nós partimos dessa e dizer: eu nem os conheço, aparte de mim. E ainda diz: a parte não é nem para você continuar falando, questionando. Aqui as pessoas aqui estão questionando: Senhor, mas eu não fazia milagre, eu não profetizava, eu não fazia isso ou aquilo. Deus não quer mais nem ouvir a sua justificativa. Ele diz: eu nem os conheço, afaste-se de mim. Então a importância de nós vivermos essa palavra vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão, além das nossas forças. Nós temos que vencer o pecado, vencer, porque Ele é que nos afasta de Deus, é Ele que nos impede do Espírito habitar. A palavra do Senhor diz: não entristeça o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele se entristece quando ele olha para vocês e encontra no pecado. Ele nos entristece. Irmão, até as coisas do mundo, elas têm uma doutrina, algo a ser vivido. Eu já fui espírita, amém? Acho que eu nunca contei aqui, né? Eu já fui espírita. Você sabia que se uma pessoa bebesse, ela ficava 6 meses sem atender? Era de uma mesa branca, chamava Vale do Amanhecer, lá no Ceará. E as pessoas, se ela bebesse, ela ficava 6 meses sem sentar ali, sem receber o Espírito para atender outra pessoa que viesse para passar com ela. 6 meses. A pessoa, cristão, bebe no culto, no outro culto está lá, pisando, pisateando, dando. Acha que é o Espírito Santo habitando? Não. Ele pode fazer o milagre que for, pode fazer o que for, mas não é o Espírito Santo. É o Espírito do maligno. É o Espírito do maligno agindo, fazendo com que essas pessoas elas exerçam e façam milagre. Porque o Espírito Santo não habita. Se um espírito ali da magia, o espírito ali da mesa branca ali que eu fiz parte, se não usava a pessoa, se ela bebesse, imagina o Espírito Santo de Deus. Deu para entender, irmãos? E a palavra do Senhor, quando ela vai de encontro à nossa vida, quando fala da vaidade, quando fala dos brincos, quando fala do batom, quando fala dos decotes, da calça apertada, as pessoas dizem: ah, mas isso aí é doutrina passada. Não é doutrina passada não, está aqui na palavra do Senhor. É o meio do Espírito Santo nos habitar na nossa vida, é nós obedecer a palavra. É nós obedecer a palavra. Adão não foi morto, Adão não foi julgado e morto com Eva, quando Deus manda ele sair do jardim, não foi por causa da fruta, não foi por causa da fruta, ninguém nem sabe que fruta foi por causa da desobediência, que Deus disse: não coma da fruta que está no meio do jardim. Já pensou se fosse pela fruta? Se fosse um mamão, ó, desse tamanho, uma jaca? Foi pela desobediência. Então, o que nos impede do Espírito Santo habitar na nossa vida e de nós termos o Espírito sempre nos usando é o pecado. É o pecado que nos impede. Quando Deus falar com uma pessoa, falar do decote, da vaidade, da calça, do batom, do brinco, do cabelo cortado, de qualquer coisa, você tem que receber. Ah, não, mas meu pastor disse que eu podia. Irmão, está aí um monte de igreja, chega agora com
começo do mês, que nem agora, Santa Ceia, um monte de gente ceiando. Aí quando chega, durante o mês todo usa brinco, usa argola, batom de todas as cores, mas quando é no culto de Santa Ceia vai toda limpo. No mal vai com a calça. Achando que Deus é bobo? Não, Deus não é bobo não. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo que a pessoa ali, ela está no pecado o mês todo. Aí quando chega o culto de Santa Ceia, chega toda mansinha. Não é dessa maneira não. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor sempre. São centenas de pecados que um só que você cometa é como se você estivesse cometendo todos. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que se a pessoa tropeçar em um só pecado, é como fosse culpado de todos. Aí o seu pastor diz que não tem problema de você usar, né, um argola, um brinco, é de ouro, não tem problema não. Não sei o que, gastei tanto para comprar. Não. Você vai pelo seu pastor, você vai com ele para o inferno. Vai sim. Vai porque está indo contra a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Veja bem, ó. Deixa marcadinho aqui, ó. Porque muitos estão dizendo Senhor, Senhor, mas está no pecado da vaidade. Olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3. É lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Tiago. Depois de Tiago e antes de 1 João. Olha o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a palavra do Senhor diz no versículo 3: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está vendo? A beleza que Deus quer em nós é aqui, ó, no coração. Sabia? Por isso que muitas pessoas elas dizem, Deus só quer o coração. Mas se o coração estiver manchado, e se esse coração estiver desobediente, é esse coração que você vai dar para Deus? Um coração ao qual Deus diz, olha, não é para usar calça e a pessoa usa. Olha, não é para usar brinco, joias, como está aqui falando, e você usa. Este coração desobediente que você vai entregar para Deus. É este desobediente que você vai chegar no culto de Santa Ceia, que a maioria das igrejas, ou é no primeiro final de semana, ou é no segundo. A maioria vão chegar ali, vai passar o mês todo pecando, e vai chegar ali no começo do mês, e ali vai tomar a Santa Ceia. Mas meu pastor deixou, meu pastor liberou a calça, meu pastor liberou os brincos. Também o meu é tão pequenininho, não dá nem para ver. Agora Deus está cego? Deus está com problema de vista? Deus já não sondou o seu coração, o desejo de você usar? Independente do seu líder ter liberado ou não? Quantas pessoas foram julgadas a não usar? A minha esposa mesmo, disseram para ela, se você não usar a calça, você vai para o banco. Ela disse, então eu já estou no banco, eu não vou usar. Falaram para a Joelma. Irmãos, nós não podemos seguir um líder que ele está todo, porque ele está descendo para o inferno. Nós temos que seguir um líder que ele está firme diante de Deus, que ele está obediente à palavra de Deus. Se o líder seu, ele está liberando um pecado, não siga, porque está seguindo um caminho para o inferno. E depois não tem como voltar, não tem. O que nós vamos ouvir é de Deus, eu nem os conheço, malditos que praticam o mal, que não obedecem à palavra do Senhor. Então, irmão, nós temos que obedecer à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui, que a beleza de vocês não seja no exterior. Para que se usa uma joia? Não é para se embelezar, é para ficar bonitinho, para ficar, né? Já pensou aqui,
com uma pulseirona de ouro aqui bonita, hein? Ó. Para fazer barulho no relógio. Lembra daquela novela? Acho que tinha um homem achado senhorzinho mal, que ele fazia. Chega balançava as pulseiras de ouro no relógio. É para isso? Às vezes até eu esqueço de usar o reloginho que é para as horas. Estou sem nada. Então, irmão, aquilo que é para embelezar, que seja natural. Você não precisa tomar mais do que um banho ali para ficar bonito. Toma um banho, usa um perfumezinho ali para você ficar cheiroso, para não ficar fedido. Mas você colocar uma joia, você está querendo se enfeitar. Se Deus quisesse que você usasse joia, Deus tinha já você nascido com várias joias penduradas. Não vê um pavão? Quem já viu um pavão? A belezura, e quando ele abre aquelas asas, né, os machos ficam grandão e se abre assim, a maior belezura. Todas as cores de tinta que você imaginar tem nele de todo jeito. Deus teria feito você, ó, com a testinha de uma cor, tem aqueles galos Campina lá do Ceará, vermelhinho. Teria feito os seus braços com as cores bonitas, vê as pessoas aí se tatua, fica todo tatuado para mostrar as belezuras do corpo feita pelo homem. Se Deus quisesse, Ele teria feito você todo tatuado, bonito, com as imagens de Cristo. E a maioria das pessoas, elas começam, eu vou escrever o nome da minha mãe aqui, ó. Aí chega lá para não levar uma surra da mãe, aí mostra, mãe, que eu fiz? É o nome seu. Eu te amo, mãe. Para não levar uma surra. Começa com a tatuagem com o nome da mãe. Quando pensa que não, está o braço todo servindo Satanás, o corpo todo. Aí você diz, Deus, Senhor, 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 Senhor. E o Senhor diz, eu nem os conheço. Afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Então, irmão, olha o que diz aqui, ó. Vou ler novamente para nós voltarmos em Mateus, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Que a beleza, 1 Pedro 3,3, ó. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joia. Quando diz tranças, irmão, é enfeite, é você fazer várias coisas no cabelo para te embelezar. Deus te fez o cabelo como você é. Deus fez assim, pronto. Amém? Não. E está crescendo, viu? Já você vai. Já eu vou fazer assim, ó. Ó. No caso, o seu Deus te tirou o cabelo. Não foi, não. Ele vai restaurar. Aqui foi o mundo. Foi o mundo, química. Aí, ó. Química. Usava para ficar bonito, coloria o cabelo para ficar bonito. O que aconteceu? Caiu. Agora não, ó. Já tá aí, ó. Porque Deus restaura. Esse é o Deus poderoso. Amém? Então, irmão, que a beleza de você não seja o exterior, não seja, mas um coração puro para Deus. Aí sim você pode dizer, Deus só quer o nosso coração, mas esse coração tem que estar puro, obediente a Deus. Obediente a Deus. Você não obedecer a Deus é um dos piores pecados, é você não obedecer a Deus. Porque Deus olha para você e já vê que você não obedeceu a Ele. Amém? Olha, volta lá em Mateus para nós finalizarmos. Volta em Mateus, capítulo 7, versículo 22, ó. Olha o que a palavra do Senhor diz, ó. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Amém? Várias pessoas estão profetizando aí, ó. Desce aí na rua para você ver. Deus mandou te dizer, aí você olha para a pessoa. No mínimo vai estar no ensaio, mas vai estar na vaidade, decote, quase caindo em cima do púlpito. Tudo. Batom da cor da bandeira do Internacional. Aí Deus mandou te dizer, não é Deus não é Deus não. A palavra do Senhor diz que o Satanás está ao nosso derredor. Se ele está ao derredor, ele não sabe o que você está fazendo? Ele não sabe o que você precisa?
Ele, ó, na pessoa lá, a pessoa diz tudo sobre a sua vida. Tudo que você precisa, ele diz lá. Diz. Uma vez, faz muitos anos atrás, eu era ainda da Assembleia, uns 20 anos mais ou menos, uma pessoa disse para mim: olha, aí Deus manda te dizer que você vai ser grandemente usado pelo Espírito Santo. Você vai em Minas Gerais, você vai curar um aleijado que está lá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu ainda vivi até no pecado. Eu tinha uma quadra alugada, que toda quarta-feira ia com os obreiros, cada palavrão, porque ele machucava e blá blá blá. Vivia no pecado. Depois de uns meses foi que eu comecei a fazer a obra lá e fui começando e passando aquela coisinha das ofertas. Depois comecei a tocar. Quando o irmão faltava da guitarra, eu pegava, sem nem saber direito, que eu tocava mais o violão. E aí fui começando a fazer a obra. E até hoje eu nem fui em Minas. Passo lá quando vou no Ceará, mas já faz mais de 12 anos que eu não vou no Ceará. Esse aleijado já deve ter morrido para lá. Já deve ter morrido. Faz mais de 20 anos que profetizaram que você vai em Minas Gerais, Deus vai te usar para você curar um aleijado que está lá. Espera. Tem 37 anos, ainda pode morrer. O paralítico que Deus curou estava 38 anos aleijado. Já faz uns 20 que deve estar lá, então esperando Deus me usar para ir lá em Minas, quem sabe, né? Mas na época eu estava no pecado ainda. Amém? Então muitos profetizam, irmão. E lá mesmo, nessa igreja teve outro algo que chocou a minha vida também lá. Uma mulher estava chorando. Bem ali, chorando, ainda eu lembro como hoje, chorando, aí chega um rapaz, aí diz: Deus mandou dizer que esse choro seu vai sair hoje, em nome de Jesus. Ela levantou, que ela estava sentada assim: meu filho, eu estou chorando porque eu recebi agora uma mensagem que eu vou ser vó. Ela estava chorando de alegria, de felicidade, e o cara queria tirar a alegria da mulher. Olha, é Deus falando através dessas pessoas? Me diz se é Deus. Deus é mentiroso? Não, irmãos. É o que está acontecendo. Isso já faz bastante tempo, mas está acontecendo hoje, no dia de hoje. Aí o Senhor diz: ó, Senhor, não profetizo no seu nome. E o Senhor diz: eu nem os conheço. Então não adianta você profetizar da boca para fora, ou pelo espírito do maligno. Você tem que profetizar sim, mas pelo Espírito Santo. Quando Deus me fala algo de uma pessoa, eu ainda oro para Deus testificar, para mim poder falar para a pessoa. Quando Deus manda levantar uma pessoa, eu oro para Deus ainda testificar se é para levantar aquela pessoa. Imagina se eu fosse abrir a boca tudo que eu ouço. Porque o inimigo, ao mesmo tempo que Deus fala, o inimigo também fala. O inimigo, ele sobe dentro do público, ele anda por todo canto. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor. Deixa eu ver se dá tempo. Ele estava na minha sala. Ele estava na minha sala antes de ontem. Pastor, o senhor viu? Eu senti. O cachorro começou a latir, olhando para ele. O meu cachorro. Eu estava treinando o hino da harpa, ensaiando, e o cachorro começou a latir. Olhando para a estante e latindo, o cachorro. A Joelma, foi ou não foi? E o cachorro olhando assim, ó, latindo, e eu olhei para a estante e não tinha nada. Eu até errei a nota. Aí o cachorro olhou para o canto assim, ó, da estante. Aí eu percebi e repreendi. Eu disse: o cachorro está latindo para cá, e depois passou para esse lado, e o cachorro veio, queria fazer xixi no meu pé. Eu acho que estava com medo, bichinho.
Aí eu tangei ele, pus para fora. Estava na minha sala querendo atrapalhar o meu ensaio. Mas Deus é poderoso e grande. Irmão, Satanás, ele anda ao nosso derredor. E se você der brecha, ele te derruba. Ele te derruba. Essas pessoas que estão morando na rua agora, a maioria, você conversa com elas, eu era cristão, eu era isso, eu era aquilo. E o Satanás derrubou. Só basta você dar uma brecha. Um pastor, um evangelista, uma vez, ele olhou para o decote de uma mulher na Argentina. Essa é a verdade, verdadeira. Ele olhou para um decote de uma mulher e a mulher percebeu. Era jovem e estava solteira. Começou a se olhar. Depois os dois saíram da igreja. Aí depois ela não quis mais ele. Aí ele foi num boteco, numa festa, porque disseram que ela estava lá. E lá esta mulher era a mulher de um homem traficante. Ele o matou. Aí estava escrito, né? O fim de um homem de Deus quando se aparta de Deus. Só por uma olhada que ele deu, o inimigo já travou ele. A pessoa só queria tirar ele da igreja. O decote era só para tirar ele da igreja, para matar ele. É brechas que é dada. É a oportunidade que você dá para o Satanás usar. Então que não adianta nós dizermos Senhor, Senhor e viver no pecado. Porque se nós vivemos no pecado, você pode dizer 1000 vezes Senhor, Senhor, o que você vai ouvir de Deus, eu nem os conheço. E o pior não é só você ouvir, eu nem os conheço, mas Deus dizer, aparte-se de mim. Ou seja, você não terá nem oportunidade de se justificar. Dizer, Senhor, foi uma tentação. Senhor, me perdoa. Deus não deixa nem que você continue. Aparte-se. Para nós encerrar. Né, o que está aqui, veja bem, eu vou ler do versículo 22 ou 23 para nós encerrarmos. Amém, irmão? Amém, irmãos? 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Bate palmas, Senhor Jesus. Afaste-se de mim. É o que faz o bem? É o que obedece? É o que faz o mal. Então todo pecado é mal que você faz diante de Deus. Todo pecado. Amém? Então que nós possamos, se você cometeu algum pecado, alguma coisa, já começa de hoje a pedir perdão a Deus. Porque domingo é culto de Santa Ceia na nossa igreja. Amém? E que nós possamos receber o Espírito Santo. Nós possamos não somente receber o Espírito Santo, mas ele habitar na nossa vida todos os dias. Amém? Todos compreenderam a palavra? Não adianta nós dizer Senhor, Senhor e viver no pecado. Amém? Irmãos, vamos